Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é James. Hoje vamos falar sobre o clássico majestoso empate 1-1 entre Corinthians e São Paulo na Itália. Que era na arena do Corinthians. Vamos falar primeiramente de formação das ambas equipes. Vamos falar primeiro da escalação do Corinthians. O Corinthians entrou com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Carrilho, Ranielli, André, Breno Bidon, Yuri Alberto e Kaique. Em relação aos jogo anterior, porque não dá para dizer, porque o Corinthians entrou com time reserva contra a Red Bull Bragantino, né? E a gente pode comparar com o primeiro jogo que foi titular. O Corinthians entrou com o Vitinho, né? Mas dessa vez ele tira o Vitinho para colocar o Kaique. Lembrando que o Yuri não jogou primeiro jogo, né? Já o São Paulo, 3 jogos jogando com titulares, né? São Paulo entra com Rafael, Maíque, Arboleda, Franco, Wendel, Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha, Lucas Moura, Tapia e Luciano. O São Paulo ele entra com 4-3-1-2 porque ele espelha em Corinthians, né? O Lucas Moura ele faz a função que é um pouco diferente do que ele gostava de fazer. O Lucas Moura ele faz como função de meia amador, né? Um pouco atrás, tendo que puxar, segurar a bola, trazendo contra-ataque, e ele coloca 2 jogadores que não são mais de pegada de marcação para colocar 2 meio-campo para fazer essa função, né? O Marcos Antônio, que é um jogador que dita o ritmo do meio campo. O Bobadilha até que tem essa característica, é um segundo homem do meio campo, e você tem um Danielzinho que ele encaixou perfeitamente. Lembrando no primeiro jogo contra Mirassol, que Mirassol estava dominando o jogo, o Danielzinho ele entra, ele arruma o meio campo do São Paulo, e foi ele que assistiu, deu assistência para o Tapia fazer o gol. O São Paulo ele espelha na formação do Corinthians, porque o Corinthians ele joga espécie de 3 homens no meio campo, a qual dois eles apostam mais na saída de bola. Você tem um homem que é mais de pegada, que é o Ranielli, o André que é mais de distribuição de bola, e você tem um Carrilho, o Breno Bidon. A formação original do Corinthians com Garro, Yuri, Memphis, você teria nesse caso o Lucas, Luciano e Tapia, ou 3 homens mais de porte ofensivo, e você teria 2 jogadores de marcação, e você tem o Bidon, Carrilho, que são jogadores mais de criação de jogada. O Carrilho ele é um bom jogador para fazer a bola correr, mas ele não é um jogador de pegada de marcação, e ele sofreu bastante hoje na questão de defensiva, né? Vamos falar primeiramente os lances do jogo para poder analisar bem certinho. O Corinthians ele entra nos primeiros 30 minutos com total volume de jogo, pressionando a saída de bola do São Paulo. A equipe do São Paulo tem dificuldade na saída de bola. O Crespo vai ter que ajustar. O Crespo ele muda o time, né? Lembrando, ele coloca Lucas Moura um pouco mais de meia articulação, né? E ele puxa 2 volantes, né? 2 volantes no meio campo, né? E para espelhar a formação do Corinthians, porque a formação do São Paulo de ter 2
meio campo de marcação, mas o jogador no meio articulação como o Lucas Moura fazendo a função no meia é igual ao do Corinthians, que tem o Breno Bidon, que hoje está fazendo essa função, um homem atrás do dois atacantes, que seria o Yuri Alberto e o Kaique, que hoje faz essa dois homens no ataque. Normalmente seria o Yuri Alberto e o Memphis, mas hoje é o Kaique e o Yuri Alberto, e o São Paulo espelha isso. Ele marca muito bem o Corinthians, né? O São Paulo conseguiu anular o Breno Bidon. O Alan Franco fez um baita jogo, o Danielzinho fez um grande jogo, o Arboleda também fez um muito bom jogo, o Wendel também foi positivo, né? O lance do jogo, o Corinthians começa pressionando muito a saída da bola do São Paulo, ele começa a ter volume, o Bidu já teve uma chance que a Rafael defende aos 2 minutos. Corinthians desperdiçou muito chance, teve outra cruzamento do Bidu que a Arboleda erra e o Yuri Alberto incrivelmente acaba errando. Eu acho que ele, noção do tempo, minutagem, o Yuri Alberto salta um pouco antes, ele poderia se posicionar melhor e esperar 2 segundos, né? Aí teve um lance seguinte que o Yuri Alberto pela esquerda ele chuta cruzado, em que o Rafael muito bem, né? Ele acaba defendendo. O Corinthians apostava muito as transições com a corrida do Yuri Alberto, mas eu achava que faltava acompanhamento. O Yuri Alberto ficava muito isolado e muitas vezes distribuía essa marcação com Memphis e o Yuri. Yuri, quando tem muita marcação, ele não é centroavante fixo, né? O Kaique é mais jogador de lados. Depois o São Paulo teve mais a posse de bola, não finalizou até o momento 36 minutos do primeiro tempo, não teve finalização, ele tinha posse de bola, mas sem muita objetividade, né? O volume do Corinthians até os 30 minutos acaba diminuindo esse ritmo. Eu acho que o juiz ele acaba condicionando um pouco o jogo, né? Porque ele para com lances de dar cartão nos primeiros minutos. Ele condiciona bastante o jogo. O juiz seria o João Vitor Gobi, né? Ele dá cartão em vários lances que são faltas normais, né? Isso condiciona um pouco o jogo, né? Aí tem o cruzamento do Danielzinho, né, que Tapia faz de cabeça. Eu acredito que esse lance do Hugo Souza é defensável, na minha opinião. Para um goleiro do nível dele, um dos principais goleiros e goleiro da seleção brasileira, né? Essa bola do Tapia talvez ele poderia ter defendido. É um cruzamento muito boa do Danielzinho, a qual o Carrilho não consegue acompanhar defensivamente. Ele é um jogador que fisicamente mostra a dificuldade, ele é um jogador que te traz muita qualidade no meio campo, principalmente na saída de bola, mas em questão de marcação ele carece. Corinthians teve outra chance, uma grande jogada do André para o Mateuzinho. Mateuzinho, de uma forma incrível, acaba errando. Um dos melhores lances do jogo foi o primeiro tempo, tá? Se você parou de assistir o primeiro tempo, no caso, deixou de assistir o segundo tempo, você foi um vencedor, né? Porque o segundo tempo foi um show de horror para um clássico. Entendo que esteja no começo de temporada, entre outras coisas, isso influencia. Aí teve um lance de cabeça, Luciano cabeceia e a bola parecia que vai para fora, mas o Hugo acaba defendendo muito bem, né? Então, assim, o Corinthians no segundo tempo já teve mais dificuldade, né? Aí depois teve o lance do Gustavo Henrique, a bola desvia, o Rafael acaba defendendo, a bola desvia no Maíque, né? Defendendo de uma forma qualidade. Depois teve um lance de cabeça do Luciano no escanteio, né? Pois mais nada, o Corinthians errou muitos passos de 2 metros, dificuldade da tabela, a formação do São Paulo de colocar
Bobadilla, Marcos Antônio, Danielzinho no meio campo, preenchendo com o Mike e o Wendel. O Alan Franco no duelo individual, muitas vezes de marcar o Yuri Alberto, ele consegue anular essa força de velocidade e principalmente o Breno Bidon, né? E a marcação, o Breno Bidon, depois dos últimos jogos na final da temporada passada, e a sensação é que o Breno Bidon agora ele tem marcação individual. Os adversários agora vão te ver de uma maneira diferente, o Breno Bidon tem que entender isso. O Breno Bidon, ele foi bem marcado, ele não fez um jogo que a gente espera dele. O Breno Bidon, ele foi o segundo jogador que menos tocou na bola. Eu acho que o Dorival deveria fazer, arrumar essa consequência, porque o Breno Bidon, ele é um jogador, digamos, de uma qualidade, se você for comparar com o futebol mundial, eu acho que um exagero comparar o Breno Bidon com o Pedri ou com o Vitinha, mas ele tem essa característica de ser um meio campo, de carregar a bola, ele de ter uma veloz, ele consegue carregar a bola, fazendo uma transição muito rápida de carregar a bola dentro do meio campo até o ataque, né? Ele consegue fazer essa função. Ele foi o segundo jogador que menos tocou na bola, que foi menos que o Hugo Souza, né? E talvez o Yuri Alberto. Então isso foi. A temporada passada o Bidon foi 24º com mais passes no terço final e 15º no passe certo, né? E 16º em campo adversário. Ele é o melhor em números de todo o meio campo do Corinthians, porque você vê o Carrilho tem problema físico, o Garro também, Depay também, né, entre outros jogadores, né? Eu acho que o outro problema que o Dorival enfrentou é entender, o Corinthians ele jogou hoje muito apostando pelo lado esquerdo, que é o Matheus Bidu. O Corinthians atacou muito pelo lado esquerdo, mas o lado esquerdo você tem a companhia do André. O André não tem a característica do Bidon de ditar o ritmo de jogo de uma equipe. Eu sempre falo, quem equilibra, dita o ritmo de jogo de uma equipe é o meio campo. E o André, ele tocou muito mais bola que o Bidon, mas ele não é um jogador que consegue ditar o ritmo. Ele é um jogador de fôlego, de distribuir bola, de fazer tabelas, entre outros, mas ele não é um Breno Bidon que consegue ditar o ritmo de jogo da equipe. E eu acho que o Corinthians sofreu na criação. O Corinthians conseguiu criar muito por conta de as perdas de bola da defesa do São Paulo, e ao mesmo tempo o São Paulo também conseguiu criar por causa da perda de bola do Corinthians. Foi um jogo abaixo do esperado para um clássico que é, assim como foi Palmeiras e Santos, por questão de começo da temporada. Então o Breno Bidon, ele acaba nessa conjuntura, né? E eu acredito que é isso que faltou. E as entradas do Vitinho e do Matheus Pereira, eu acho que tem alguma diferença que melhora um pouco. A equipe do Corinthians teve dificuldade de criação e muitas vezes errando passes milimétricos. Só que a entrada do Vitinho e do Matheus Pereira consegue o lance do empate. O Matheus Pereira é um jogador que arrisca muito passes longos, né? Inclusive o lance do gol teve isso, né? E o Vitinho por fora, tentando algumas jogadas individuais, né? O Corinthians teve alguma chance, né? Inclusive o cruzamento do Bidu para o Pedro Raul, lança no chuveirinho a área. Matheus Pereira apostou muito passes longos no meio, e isso tem faltado a criação. Eu acho que o Corinthians poderia ter apostado o Matheus Pereira lançar a bola para fora, pelos lados, que abriria mais espaço, porque Bidu subia muito pelo lado esquerdo, o Mateuzinho pelo lado direito. E dentro do meio, o Alan Franco, o Arboleda aparecendo muito bem, o Corinthians sofreu dificuldade. Passe do Matheus Pereira para o Bidon, né? E o Pedro Raul acaba dominando para o Bidon, que faz o golaço. O Corinthians empata o jogo, né? O Corinthians começa muito bem nos primeiros 30 minutos. São Paulo teve mais posse de bola,
só que posse de bola sem objetividade. Esse posse de bola acaba influenciando o gol do Tapia, né? O São Paulo, eu acho que o resultado foi ruim para o São Paulo do que bom para o Corinthians, porque o São Paulo até 44 minutos estava ganhando 1 a 0. O Corinthians não mostrou muita força de querer empatar o jogo, né? O Corinthians não entrou como se fosse estar jogando um clássico, né? Alguma jogada tocando mais para trás, erro na distribuição de bola. Eu acho que a questão de Dorival, escalaram muito o Breno Bidon mais pela direita, porque o Corinthians apostou hoje muito no lado esquerdo com o André, e o Breno Bidon, das poucas que ele é o disciplina tática. O que é isso? É um treinador, quando exige que um jogador faça uma função, você vai jogar esse lado, e ele respeita isso. E muitos jogadores de qualidade, como o Breno Bidon vem mostrando, ele pode ou deveria fazer, em algum lance eu vou fazer, eu sou escalado nesse lado porque o treinador pediu, mas eu posso tentar algo diferente porque eu sou diferente, né? Eu sou sensação da temporada desde o final da Copa do Brasil, e ele fez isso no exato momento do gol. Ele não prende muito pela direita, no meio campo, ele vai pisando na área e acaba fazendo o gol. E poderia ser isso. Eu acho que o Dorival poderia explorar melhor o Breno Bidon, que tem essa qualidade de criação. Hoje, com a ausência do Galo e do Memphis, criação deveria passar mais pelo Bidon, e acabou não acontecendo. Passou muito pelo lado esquerdo com o André. Em São Paulo, eu acho que talvez diminui essa crise que acaba tendo. Casares, né, acaba saindo, aí vem um novo presidente, né, você empata um clássico, você já venceu o São Bernardo, está na zona de classificação, mas o problema no São Paulo, assim como o Corinthians ano passado, o Fábio Sorado conseguiu brindar o elenco, né? Tem que entender o que caminho o São Paulo tem que seguir, quais são os problemas que São Paulo tem, além desses problemas que foram expostos do caso Casares, que muitos amigos são paulinos pediu para eu gravar um vídeo. Eu vou procurar me detalhar, né? Quero mandar um abraço para meu amigo São Paulino que pediu para falar sobre o vídeo do São Paulo, que é o Wesley, né, e o Douglas, mas eu vou falar sobre isso mais para frente. O São Paulo fez um bom jogo, né, de preencher espelhando o Corinthians, no sentido, como o meu adversário joga. Meu adversário joga 4-3-1-2, tá? Eu vou jogar desse jeito, vou mudar um pouco minha tática do jogo passado, eu vou jogar 4-3-1-2, preencher no mesmo lado. As trocas eu acho que acabou caindo um pouco o nível, né? O Cagliari ainda não está melhor. O Cagliari não está ainda do seu melhor fase física. A saída do Lucas Moura por cansaço, ele prendia muito a bola no meio campo para impedir o excesso de ataque do Corinthians, né? Que tinha dificuldade de criação e não conseguia fazer tabela certinho, errava muitos passes milimétricos. O Lucas conseguia preencher alguns contra-ataques que poderia causar perigos, né? E a saída do Marcos Antônio, né, que causou também isso, né? E as entradas do Cagliari e Ferreirinha acabou ocasionando uma queda técnica por questão. O Cagliari ainda tem que recuperar a sua forma física, o Ferreirinha, né, ainda falta minutos, é um jogador que é melhor jogando pelos lados. Ele entrou fazendo outra função de puxar mais, fazendo outras funções. O Luciano acabou jogando como meia, que não é uma posição que ele se sente comum, então foi isso que aconteceu, né, dentro do jogo. O São Paulo, agora com a saída do Casares, tem que ver qual vai ser o novo presidente e quais são os problemas que acontecem dentro. É só o Casares, igual aconteceu com o Corinthians ano passado, né? Então é isso que a gente tem que falar. Vai ter um vídeo falando sobre essa questão política. O empate, né,
justo, porque o primeiro 30 minutos o Corinthians tentou mostrar o volume de jogo total, e segundo tempo o São Paulo, com algumas contra-ataques, teve chance de inclusive fazer 2-0. Então foi jogo, digamos, fraco ainda, pensando em um clássico, né? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.